Olá pessoal, tudo bem? O vídeo agora é sobre um assunto muito importante, muito utilizado na resolução de exercícios e problemas de matemática. O assunto agora é sobre equações. Nesse vídeo veremos sobre as equações do primeiro grau. As equações são sentenças matemáticas que apresentam igualdade e pelo menos uma letra. Essa letra ela representa um valor desconhecido. Nós temos aqui um exemplo de equação, 2x mais 9 igual a 19. Tem igualdade, tem pelo menos uma letra, é equação. Essa letra que representa um valor desconhecido, ela é chamada de incógnita. Quando encontramos o valor dessa letra, encontramos a solução ou a raiz desta equação. A equação, como ela tem a igualdade, ela divide essa sentença em duas partes. A parte antes da igualdade, chamada de primeiro membro, e a parte depois da igualdade, chamada de segundo membro. Nesse caso, nós temos no primeiro membro dois termos, o termo 2x e o termo 9, porque o sinalzinho de mais está separando esses termos. E no segundo membro, nós temos apenas um termo, que é o termo 19. Por que essa equação é uma equação do primeiro grau? Nós olhamos a letra. Qual que é o expoente do x? Se esse expoente não aparece, é porque ele vale 1. Por isso, é uma equação do primeiro grau. Se no lugar desse número 1 fosse aqui o número 2, nós teríamos uma equação do segundo grau. Por não apresentar expoente na letra, então esse expoente vale 1, por isso é uma equação do primeiro grau, porque o expoente é igual a 1. Por que a solução ou raiz dessa equação é igual a 5? Nós temos aqui um número e uma letra juntinhos. Quando existe um número e uma letra juntinhos, existe uma multiplicação entre eles. Então, 2 vezes x, 2 vezes esse valor desconhecido, mais 9 é igual a 19. Então, olha só, qual é o número que eu multiplico por 2, depois vou somar 9 e que vai resultar em 19. Então, aí eu pego 19, vou subtrair 9, sobra 10. 2 vezes quanto que dá 10? 2 vezes 5. Ah, professora, mas eu vou resolver todas as equações de cabeça sem fazer cálculos? Não, eu vou mostrar para vocês agora vários exemplos de cálculos de equações do primeiro grau. Vamos começar com um exemplo, o mesmo exemplo que foi dado no início do vídeo. Eu vou mostrar para vocês duas formas diferentes de resolver uma equação. A equação, ela tem igualdade e essa igualdade divide ela em duas partes, primeiro membro e segundo membro. Ela é comparada a uma balança de pratos que está em equilíbrio. Se eu retirar algum peso de um prato, eu tenho que retirar a mesma quantidade do outro para ela manter em equilíbrio. Se eu aumentar um peso em um prato, eu tenho que aumentar o mesmo peso no outro prato para ela continuar em equilíbrio. Assim é a equação. Olha só, para mim encontrar a solução à raiz da equação, eu vou encontrar o valor de x. Para eu encontrar o valor de x, eu preciso tirar esse número 9 daqui. Eu preciso deixar esse termo que tem x sozinho antes da igualdade. Então, olha só, como que eu faço para eliminar esse mais 9? O que cancela o mais 9 vai ser o menos 9, que é o seu oposto. Então, eu vou retirar 9 do primeiro membro. Se eu retirar 9 do primeiro membro, eu tenho que fazer o mesmo no segundo membro. Então, eu repeti o 19 e coloquei aqui também, né? Eu vou retirar também menos 9 do segundo membro. Então, aqui eu vou cortar, mais 9 com menos 9 dá 0. Vou repetir o que sobrou, que é 2x. 19 menos 9 dá 10. Eu preciso encontrar o valor de x. Esse x precisa ficar sozinho. Então, olha só, tem o número 2 que está multiplicando x. Qual que é a operação inversa de multiplicar? Não é dividir? Então, o inverso de multiplicar por 2 é dividir por 2. Então, eu vou pegar e vou dividir o primeiro membro por 2. Mas como? Vamos lembrar lá da balança. Tudo que eu fizer de um lado, eu também tenho que fazer do outro. Então, eu tenho também que dividir o segundo membro por 2. Então, olha só. 2 em cima e 2 embaixo eu posso cortar. Sobrou só o x. 10 dividido por 2, 5.
Então, 5 é a solução ou raiz dessa equação. Qual que seria a segunda forma de resolvermos essa equação? Então, vamos repetir aqui, ó. 2x mais 9 igual a 19. Essa segunda maneira, que é a maneira que a gente mais utiliza para resolver as equações, que é uma forma mais rápida, nós precisamos isolar o termo que tem x antes da igualdade. Para isolar, nós vamos ter que retirar esse número 9 de antes da igualdade do primeiro membro e passá-lo para o segundo membro. Quando nós fizermos a troca dos termos de lugar, ou seja, de membro para outro membro, nós usaremos a operação inversa. A operação inversa da adição é a subtração, da multiplicação é a divisão e vice-versa. Então, aqui eu vou repetir 2x igual, vou repetir o 19. Esse mais 9 eu vou trocar ele de lugar. Ele está no primeiro membro, ele vai passar para o segundo membro. Então, se ele é mais, a operação inversa de mais é menos. Então, ele vai trocar o sinal. Ele passa para depois da igualdade com o sinal contrário. Passa menos 9. Vou repetir 2x. 19 menos 9, 10. Agora, esse 2 que está multiplicando o x, eu preciso retirar ele daqui. Precisa passar para depois da igualdade. Então, vamos de novo utilizar a operação inversa. A operação inversa da multiplicação é divisão. Então, se ele está multiplicando, ele passa para depois dividindo. Então, vai ser x igual a 10. O 2 que multiplica, ele vai passar para depois dividindo 10. Então, x vai ser igual a 10 dividido por 2, 5. Então, a raiz ou solução dessa equação é igual a 5. Então, você vai escolher qual a forma você achou mais fácil de resolver. Eu vou dar mais exemplos de equações utilizando a forma de número 2 para resolver as próximas equações. Então, vamos para mais exemplos de resolução de equações do primeiro grau. Então, olha só, precisamos encontrar o valor de x. Então, olha só, tudo que tem x, né, o termo 6x vai ficar antes da igualdade e o termo menos 21 vai passar para depois da igualdade. Lembrando que quando ele muda de lugar, ele vai trocar o sinal. Então, vamos repetir 6x igual, repete o 3, menos 21, quando passa para depois da igualdade, ele vai ficar mais 21, operação inversa. Então, repete 6x, 3 com mais 21, 24. O 6 que está multiplicando o x vai passar para depois, porque o x precisa ficar sozinho. Ele vai passar dividindo. Então, 24 dividido por 6, x vai ser igual a 4. 4 é a solução ou raiz dessa equação. Por quê? Porque quando eu substituir no lugar do x pelo número 4, essa igualdade vai ser uma igualdade verdadeira. Olha só, no lugar do x vamos colocar 4. 6 vezes 4, 24. 24 menos 21 é igual a 3. Verdadeiro. Exemplo de número 3. Observe que no exemplo 3 nós temos termo com x antes e depois da igualdade, ou seja, no primeiro e no segundo membro. Então, o que nós vamos fazer? Todos os termos que têm x vão ficar no primeiro membro. Os termos que não têm a letra x irão ficar no segundo membro. Lembrando que a troca dos termos vai trocar o sinal, ou seja, nós vamos utilizar a operação inversa. Então, vamos repetir 2x. O menos x vai passar para antes da igualdade, para o primeiro membro. Se ele é menos, ele vai ficar mais. Igual, vamos repetir o 16, que ele não vai trocar de lugar. E o 5 vai passar para lá. Se é menos, ele vai ficar mais 5. Então, juntando os termos semelhantes. 2x com mais 1x, nós temos 3x, igual 16 com mais 5 é 21. O 3, ele tem que sair daqui, ele tem que deixar o x sozinho. Então, ele vai passar para depois. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, x vai ser igual a 21 dividido por 3. X é igual a 7. Ou seja, 7 é a solução ou raiz desta equação. Mais um exemplo. Exemplo número 4. Todos os termos que têm a letra x, nós vamos deixar no primeiro membro. Então, nós vamos repetir menos x e menos 2x.
O que não tem a letra x igual a menos 4, nós vamos passar para depois da igualdade, para o segundo membro. Lembrando sempre de trocar o sinal. Então, menos x, menos 2x, vai ser igual, repete o número 11. Se é menos, ele vai passar mais 4. Olha só, eu devo 1 x e devo 2x, devo 1 e devo 2, eu devo 3x, que vai ser igual a 11 com mais 4. 11 com mais 4 é igual a 15. Agora, aqui tem um detalhe que vocês precisam aprender, que ele é muito utilizado nas equações. Na verdade, nós poderíamos até não utilizá-lo agora, mas nas inequações é obrigatória a sua utilização e muda o cálculo. Quando a gente tiver um número que está com a letra x negativo, nós vamos pegar essa linha toda, que é menos 3x igual a 15, e nós vamos fazer a multiplicação dela pelo número menos 1. Por que multiplicar pelo menos 1? Primeiro, o número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Todo número vezes 1 é igual a ele mesmo, ou seja, não muda o produto. E por que multiplicar por menos? Sempre quando você multiplica por menos, você vai trocar o sinal. É um número positivo, multiplicar, coloca o menos antes, ele vai ficar negativo. Se tem um número negativo, coloca o menos antes e faz a multiplicação, ele vai ficar positivo. Então, o objetivo de multiplicar por menos 1 é apenas a troca de sinais. Você pode fazer isso desde que faça com a linha toda. Então, olha só. Menos 3x vezes menos 1 é só mudar o sinal. Vai ficar 3x positivo. 15 positivo vai ficar 15 negativo. Esse número que acompanha o x, que é o coeficiente, ele era negativo, se tornou positivo. Então, agora, para finalizar, é só pegar o 3 que está multiplicando e passar para depois dividindo. Então, x vai ser igual a menos 15. O 3 que está multiplicando vai dividir. Então, x vai ser igual, repete o menos. 15 dividido por 3, 5. Menos 5 é a solução ou raiz dessa equação. Se no lugar do x a gente substituir por menos 5, o resultado disso tudo aqui vai dar 11. Quinto exemplo. Observe que agora aparece aqui um parênteses. E do lado de fora desses parênteses aparece o número 4. O que vai acontecer? Esse número 4 ele vai multiplicar todos os termos que estão dentro dos parênteses. É a multiplicação distributiva. 4 multiplica o x e 4 multiplica o 1 positivo. Então, vamos fazer, ó. 4 vezes x, quando eu multiplico um número e uma letra, é só juntar os dois. 4x. 4 vezes 1, todos os dois são positivos, mais vezes mais. 4 vezes 1, 4. Igual, vamos repetir o 12. E agora é resolver normalmente. Pega o número que não tem letra, passa para depois da igualdade, trocando o sinal. Então, 4x vai ser igual, repete 12. Mais 4 vai passar menos 4. 4x é igual 12 menos 4, 8. Agora, o 4 que está multiplicando vai passar para depois dividindo, porque o x precisa ficar sozinho. X é igual a 8. 4 está multiplicando, vai passar dividindo. 8 dividido por 4, 2. 2 é a solução ou raiz dessa equação. Pessoal, a letra mais utilizada nas equações, vocês já viram que é a incógnita x, a letra x. Porém, vai aparecer várias equações com outras letras. Eu coloquei aqui como exemplo essa equação que apareceu na semana 3 do PET 4. Essa é uma equação na incógnita t. E agora, como resolver essa equação que apresenta denominador, apresenta parênteses? Já vimos no exemplo anterior os parênteses. Você precisa multiplicar o termo que está do lado de fora pelos termos que estão dentro dos parênteses, fazendo a multiplicação distributiva para poder eliminar os parênteses. Esse é o primeiro passo. Então, vamos repetir 20 igual, aqui a gente vai multiplicar 4 vezes t, um número vezes uma letra, é só juntar, 4t. 4 positivo vezes 3 positivo vai dar 12 positivo. E vamos repetir o denominador 3. O que a gente faz agora? Eu vou fazer uma multiplicação cruzada. Lembrando que
Quando não tem denominador, a gente sabe que ele vale 1. Então, o numerador do primeiro membro multiplica o denominador do segundo membro. O numerador do segundo membro multiplica o denominador do primeiro membro. Por que lado que eu vou começar? Eu começo por 20 vezes 3 ou começo com 4t mais 12 vezes 1? Tanto faz, vai dar no mesmo, tá bom? Eu vou começar multiplicando por 20 vezes 3 só para mostrar para vocês mais um detalhe de equação. Lembrando que, nesse caso, é melhor começar pela parte da letra para você ter a letra no primeiro membro. Eu vou fazer o contrário para mostrar mais um detalhe para vocês de equação. Então, 20 vezes 3, 60, igual, agora eu vou multiplicar o outro lado, 4t vezes 1, 4t, mais 12 vezes 1, mais 12. E agora, o que eu faço? A letra está depois da igualdade. Então, ó, tudo que tem letra fica antes. O que não tem letra vai ficar depois, trocando sinais. Então, ó, 4t é positivo, passa para antes negativo, igual, mais 12 nós vamos repetir, mais 60 vai passar para depois, menos 60. Então, menos 4t igual. Tenho 12, mas devo 60. Então, vai resultar em menos 48. Lembra lá do exemplo anterior? Se o número que está acompanhado da letra ele for negativo, nós vamos multiplicar por menos 1. Tudo que é negativo vai ficar positivo. Tudo que for positivo vai ficar negativo, vai trocar o sinal. Então, negativo vai ficar positivo, negativo vai ficar positivo. Então, aqui nós temos 4t igual a 48. Vamos continuar aqui ao lado, ó. 4t igual a 48. Então, eu vou repetir o t igual a 48. O 4 que está multiplicando, ele vai passar para depois, dividindo. 48 dividido por 4, 12. A solução ou raiz dessa equação é o número 12. Exemplo número 7. Mais um exemplo onde nós temos frações. Nesse caso, eu posso fazer a multiplicação cruzada? Não. Por quê? Porque aqui antes da igualdade, no primeiro membro, nós temos uma subtração de frações. Eu só posso fazer a multiplicação cruzada só quando eu tiver uma fração no primeiro membro e uma fração no segundo membro, ou uma fração só em um dos dois membros. Então, aqui o que eu vou precisar de fazer para poder eliminar os denominadores? Nós vamos fazer o MMC dos denominadores. Então, olha só, eu vou fazer o MMC de 2 e 4. MMC de 2 e 4, você já sabe até o resultado, né? Vou dividir por 2, vai dar 1. 4 por 2, 2. De novo por 2 vai dar 1 e 1. 2 vezes 2, 4. O que eu vou fazer aqui agora? Ó, eu vou fazer um traço para o primeiro membro, um traço para o segundo membro, e nos denominadores vai ficar o número 4. Então, 4 denominador no primeiro membro, 4 denominador no segundo membro. O que eu faço agora para escrever os numeradores que estão faltando aqui? É aquela regrinha lá da adição e da subtração de frações. Divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. Mais conhecido como divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 4 dividido por 2, 2. 2 vezes x, 2x. Repete o sinalzinho de menos. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes x, x. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 1, 2. Agora que eu completei os numeradores e como os meus denominadores são iguais, eu posso cortar os denominadores. Então, eu vou utilizar só a parte de cima. 2x menos x igual a 2. Aqui tá bem fácil, né? Os termos são semelhantes, eu já vou juntar. 2x menos 1x, 2 menos 1 é 1x. Só que não há necessidade de escrever o número 1. Então, a gente vai escrever só assim, ó. X igual a 2.
Então, a solução ou a raiz dessa equação é o número 2. Então, pessoal, esses são alguns exemplos de equações do primeiro grau. Até o próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, curtir o vídeo, ativar o sininho para receber as notificações. E se você deseja ver algum vídeo no canal, peça aí no comentário que eu faço para vocês. Ok? Um grande abraço, muito obrigada.